Oiê! Para você que está assistindo gravada, seja bem-vinda na nossa live de chá terapêutico. Hoje é uma live aberta para quem quiser participar comigo. E avança um pouquinho, você que está assistindo gravada, até o Instagram chamar as pessoas. Boa tarde. Olá, Mirella, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live de chá terapêutico. Hoje vamos falar sobre domínio próprio. Vamos ver quem quer participar comigo hoje. Vamos falar sobre as emoções, domínio próprio. Ouvindo um louvor tão lindo. Vamos falar sobre domínio próprio hoje. O que é domínio próprio? Domínio próprio é algo muito... Esperar um pouquinho o Instagram chamar as pessoas. Oi, Etienne, seja bem-vindo. Tudo bem? Eu vou deixar uma pergunta aqui para quem for chegando. Se você é uma bomba relógio, para você responder para mim. Hoje a gente vai falar sobre domínio próprio, sobre autocontrole. E eu vou dar dicas no final da live de como a gente consegue melhorar isso em nós. Melhorar esse autocontrole, ter esse equilíbrio tão difícil, né? Então... coloca aqui pra mim, se você se considera uma bomba relógio, pessoa que explode por qualquer coisa. Vamos fazer essa enquete aqui para as pessoas que estão chegando. Esperar um pouquinho, a internet tá ruim hoje. Tá chovendo muito aqui. Esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Olá, tudo bem? O que é domínio próprio, gente? Domínio próprio é algo que todo mundo luta contra isso, porque é difícil, né? A gente conseguir às vezes ter esse domínio, manter esse equilíbrio no dia a dia com tantas coisas acontecendo, né? Oi, seja bem-vinda, Andréa, tudo bem? Então, o domínio próprio, ele é algo que não... assim, hoje eu vou falar sobre isso porque muitas pessoas acham que dependem delas. E, na verdade, o segredo é o que eu vou falar hoje. Que o domínio próprio é algo muito além, que não depende de nós. Quer dizer, depende, mas você tem que saber como lidar com isso. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu baixar aqui o volume. Então, o domínio próprio, o que quer dizer domínio próprio? Vamos começar a live, já passou, falta um minutinho ainda. Domínio próprio é você ter um equilíbrio na sua vida, diariamente. É você ter o autocontrole das suas emoções, simples assim. Quando a gente se depara com alguma situação aonde é uma situação que nos irrita ou algo que nos afronta, porque o domínio próprio ele está em várias áreas, né? A gente tem que ter domínio próprio em várias áreas, a gente tem que ter equilíbrio em várias áreas da nossa vida. Hoje eu vou falar mais sobre o domínio nas situações onde estimula a raiva, esse descontrole, né? A língua. A gente vai se ater mais nesse foco aqui hoje, tá? Mas a gente tem um desequilíbrio muitas vezes, a gente perde o domínio próprio na área do prazer, né? Tem muitas pessoas que na área da sexualidade, tem pessoas que perdem o domínio próprio na área da alimentação, né? Não consegue se controlar, né? Come além da conta, come muito. Então, só que hoje eu vou falar mais sobre a questão da ira, do impulso, né? Da raiva,
porque eu vejo assim que hoje em dia está cada vez mais comum você ver pessoas totalmente descontroladas, perdem totalmente o domínio, né? Às vezes por uma bobeira, as pessoas estão assim no seu limite. E claro que isso tem um porquê, né? A gente sabe que o estresse é toda uma história e assim a tecnologia, tudo tá vindo nessa essa velocidade da mudança das coisas, acho que tudo influencia. E a gente sabe também, né, que quem estuda a palavra, que o mundo está cada vez indo para o lugar, né, de pior. A gente tem que esperar sempre o pior porque é o que está na Bíblia. Então a gente sabe que tudo vai para esse caminho, vai piorar as coisas. Então as pessoas estão diminuiu o amor, né? O amor se esfriou. Então tudo isso, todas essas coisas vão culminando para que as pessoas cada vez fiquem mais insensíveis, menos paciência e vai gerando uma série de comportamentos ruins. Então, o domínio próprio, a gente pode classificar ele como falta de autocontrole, né? E você não ter o domínio, né, dos impulsos ruins, você não conseguir controlar os impulsos ruins que você tem. Isso seria domínio próprio. Na Bíblia, o domínio próprio, ele também fala da temperança, né? Falta de temperança. Então, quando você lê temperança na Bíblia, ele está querendo dizer a questão de falta de domínio próprio, tá? De autocontrole. E para nós, hoje, mais fácil seria a falta de equilíbrio. Então, tudo nós temos que ter equilíbrio. Não é viver zen o tempo inteiro, porque isso não existe, não tem como você ficar zen 24 horas. Mas é ter equilíbrio, né? Então, e quando se irar, e quando se estressar, e quando realmente passar assim do limite, saber como falar, se conseguir se controlar a ponto de não explodir. Por isso que eu perguntei aqui, quem se considera uma bomba relógio? Quem se considera uma bomba relógio? Porque aquela pessoa que você não pode nem olhar, que ela já está explodindo, né? O que foi? Já explode. E hoje as pessoas estão muito assim, né? A maioria das pessoas que não tem essa consciência, né, de você ter esse equilíbrio, são pessoas que explodem por qualquer coisa, por qualquer motivo, e até a ponto de matar a outra pessoa, né? A gente vê hoje diariamente, né, pessoas às vezes no trânsito que falou alguma coisa pro outro, o outro se irritou, foi lá e matou ele, por simples fato de repente ouvir um palavrão ou ouviu um aceno da pessoa, e esse fato já é causa, né, para a pessoa ir lá e matar a outra. Então, a que ponto que o ser humano está chegando, né, gente? Então, o domínio próprio é um assunto muito importante, que está totalmente ligado com as nossas emoções, totalmente ligado com as nossas emoções. Porque se você não tem o equilíbrio das suas emoções, se as suas emoções estão tudo à flor da pele, vai ser muito difícil você se controlar. Então, aí nós temos que entrar na questão de do seu passado, as coisas que aconteceram, porque existem gatilhos que podem ser ativados porque você viveu lá atrás, de coisas que vão tirar você fácil do prumo, né? A gente fala do prumo. Fácil vai tirar você daquele momento ali. Então, a gente tem que avaliar exatamente um todo da vida da pessoa. Então, o domínio próprio é isso, você ter equilíbrio frente às situações externas. Porque você consegue ter o domínio próprio, que eu vou explicar mais aí daqui a pouquinho, vou falar sobre como a gente consegue ter esse domínio próprio, que é possível, tá? É possível, mas a gente consegue esse controle interno das nossas emoções, mas a gente não consegue o controle das coisas que acontecem com a gente. Então, o que acontece lá fora, né, externo, a gente não tem controle. Acontece uma tragédia, acontece algo que realmente vai mexer com você, você não tem como controlar. Agora, tem como controlar a sua reação. Isso a gente tem como controlar, né? Eu encontro várias pessoas e falam, eu não consigo, eu tenho sangue quente, eu não aguento, quando eu vi eu já falei. Isso acontece muito, né? Quando eu vi eu já falei e aí falou besteira. Então é nesse momento que você tem que aplicar algumas técnicas que eu vou ensinar aqui para você ter esse domínio da língua, principalmente, né? Para você não fazer besteira.
não passar dos limites. Isso é ter domínio próprio, tá? É possível sim a gente cuidar dessa parte. Uma pessoa que conviveu num ambiente onde na casa todo mundo era bomba relógio, né? Essa pessoa vai crescer assim? Claro, né? Vai crescer, mas nada impede que você mude o seu comportamento, tá? Eu vejo muito mães, né, ou pais que conviveram com pais agressivos, né, que apanhavam muito quando era pequeno. Hoje são pais que batem muito nos filhos também. Então, assim, domínio próprio. Então, conviveu, claro, vai trazer isso, né, da infância, vai trazer da convivência, mas é necessário rever isso e mudar isso. Porque domínio próprio, gente, Agora vamos falar da parte espiritual, né? Porque tudo é espiritual. O domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, lá em Gálatas 5:22. Depois você procura na sua Bíblia e leia. Então, domínio próprio é fruto do Espírito. E isso nos diz muita coisa. É muito importante entender isso. Por quê? Por que entender... Oi, seja bem-vinda, Selma. Seja bem-vinda, Silva. É muito importante entender isso porque você vai saber que o autocontrole, né, o domínio próprio, o equilíbrio, muitas vezes na verdade, não depende só de nós. Quer dizer, depende de nós desde que a gente entenda que como é um fruto do Espírito, a gente precisa pedir isso para que haja em nós esse Espírito, porque ele é o fruto do Espírito. Tem muitas pessoas que nunca se atentaram a isso. Então, o fato de o domínio próprio ser o fruto, é um fruto, não é frutos, tá, gente? Tem muita gente que confunde, fala frutos do Espírito. Não, é o fruto. E ele é undo. Então, imagina uma mexerica, que é um fruto, e tem vários gominhos. Então, domínio próprio é um gominho. Então, se você tem dificuldade em ter domínio próprio, você precisa pedir para Deus te conceder esse fruto do Espírito. Então, uma das chaves para você começar a mudar esse comportamento, se é que você tem esse comportamento, se é que você é uma pessoa bomba relógio, né, que a gente chama, você pedir isso em oração. Porque Deus vai te conceder. Tudo que pedis a mim, eu te concederei. Isso diz a palavra. Então, você precisa pedir isso, para que Deus conceda esse fruto do Espírito para você. Sendo que domínio próprio é um fruto do Espírito. Ficou bem claro, né? Então, isso é uma das coisas, né? Entendendo isso, você já vai entender que realmente nós não conseguimos ter domínio próprio. Nós somos pecadores, nós não temos essa capacidade. Se for depender de nós, ninguém consegue ter domínio próprio. Por isso que muitas pessoas que você vê que fazem maldades, que fazem atrocidades, né? O que acontece? Elas não têm esse fruto do Espírito. Elas nem conhecem sobre isso. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você vai começar a pensar, bom, eu sou uma bomba relógio, eu tenho dificuldade em me controlar nas situações, né? Nós estamos falando mais de ira, né? Controlar a língua. Se eu tenho essa dificuldade, eu preciso pedir mais para Deus me colocar, me conceder esse fruto do Espírito. Esse é um ponto. O outro ponto, eu vou ensinar técnicas aqui que vai te ajudar a se controlar em situações de estresse, para você não chutar o pau da barraca, né? Como fala, né? Não, porque muitas vezes alguma coisa que te fala, alguma situação, você já nem pensa para falar. Então aqui até eu vou citar um versículo da Bíblia que é onde a gente tem que começar a pensar antes de falar, né? Mas então, resumindo até agora, então dominar-se a si mesmo é um desafio, gente. É uma batalha diária. Não é fácil mesmo. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade em conseguir isso. Porque é um desafio. Nós não temos esse equilíbrio dentro de nós. Não temos. Então é uma batalha interior, assim, exaustiva, né? Que nós enfrentamos todos os dias. E a capacidade de nós mantermos, né, nós nos mantermos no comando das nossas ações e reações, né, depende de nós, de uma decisão.
Então, a capacidade que nós temos de nos controlar, de nos mantermos equilibrados frente a uma agressão, frente a ações que nos traz desconforto, que nos agride, né, que nos provoca, que nos tira, né, muitas vezes do equilíbrio, é uma reação, né, de controle que você tem que ter. Então vamos dar um exemplo aqui, você tá na sua casa, com sua família, aí o seu filho vai lá e te afronta, o seu esposo, ou acontece algo que você fica muito irritado, ou você ouve algo, aquilo ali, você já responde de uma maneira super agressiva. Então, você não consegue controlar as suas emoções, né? Então, essa reação frente às ações que você recebe, ela precisa ser controlada por uma decisão sua. Qual é essa decisão? Ter o domínio próprio. Como? Primeiro, você não tem. Pedindo para Deus te fornecer esse fruto do Espírito. Então, todos os dias, nas orações que nós temos que fazer todos os dias, né, a Deus, né? Pedir, Senhor, me dá esse fruto do Espírito, me dá essa capacidade de me controlar, porque eu não tenho dentro de mim. Então, que o Senhor me forneça isso. Então, peça isso a Deus todos os dias, até você se sentir que você consegue ter esse equilíbrio. Quando você se sentir que você consegue, você não precisa mais pedir, mas a partir do momento que você sente que você não consegue, tem que pedir a Deus, tá? Porque é um fruto do Espírito. Isso é um ponto que eu já falei. E a outra decisão é você praticar, fazer técnicas que eu vou ensinar aqui, que vai te ajudar a você não passar dos limites, a você pensar. E inclusive um dos versículos que fala em Tiago 1,19, fala pra gente ter o quê? Eu sempre falo, fator PTT, P de pronto para ouvir, você ser sempre pronta para ouvir, tardio para falar, demorar para falar, porque você precisa ouvir e não já retrucar, você demorar para você pensar o que você vai falar, e tardio para se irar. Isso está escrito em Tiago 1,19, depois você lê na sua Bíblia. Então, esse fator PTT que eu falo, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, é algo que você precisa praticar. Então, você tem que tomar uma decisão de praticar isso. Não, a partir de agora, eu vou começar a ser pronta para ouvir. Eu vou ouvir mais, vou falar menos, vou falar na hora certa, esperar a hora de falar, não já sair. Agora a gente faz tudo errado, né, gente? A gente fala primeiro, nem ouve direito, já tá falando, né? Ainda mais mulher, né? Nós mulheres nós somos muito prolixas, então a gente gosta de falar. Só que é onde a gente acaba pecando, a gente acaba pondo os pés pelas mãos, a gente acaba falando demais, a gente acaba agredindo, depois a gente arrepende, né? Depois já falou, palavras que saem da sua boca não voltam mais. Falou, né? Então a gente tem que praticar esses ensinamentos que estão lá em Tiago 1,19. Quando você toma essa decisão de querer mudar e querer melhorar nesse domínio próprio, você consegue, você precisa se esforçar, né? E aí eu vou ensinar outras técnicas aqui para vocês, bem interessante, que também vai ajudar muito a você conseguir ter mais equilíbrio nessas horas da raiva, nessas horas que você perde o controle, né? Então tem umas técnicas bem legais, né? Na hora da ira mesmo, né? Porque é o que eu falei, não tem como a gente controlar as coisas que acontecem externamente, mas tem como controlar as suas emoções, tá? E é isso que nós estamos falando aqui. Então, uma das técnicas, gente, que eu sempre ensino em terapia, que é muito legal e funciona muito, muito mesmo, funciona, é uma técnica super simples, é você fazer a respiração diafragmática. Não sei se aqui de alguém é uma paciente, alguma minha, acho que não. A respiração diafragmática é aquela respiração que você puxa o ar pelo nariz e enche a barriga de ar e solta pela boca bem devagar. Então, na hora que você puxa o ar, você enche a barriga, não o peito. Então, você puxa, enchendo a barriga e solta bem devagar. O que essa respiração faz de mágico?
ela oxigena mais, ela abre a caixa torácica, ela levanta essa parte aqui, nossa, então entra mais ar nos pulmões e isso faz uma melhor oxigenação dos nossos neurônios, né, de toda essa cavidade. Então, oxigenando mais, a gente consegue relaxar mais rápido, né? E quando você relaxa mais rápido, você pensa, né? Quando você está mais relaxado, você não é mais pensativo. E quando você está com raiva, você não pensa em nada, porque falta até sangue no cérebro, né? Então, quando você estiver assim, de frente para um algo assim que tá, nossa, te deixou assim muito pé da vida, você pode fazer essa respiração. Você lembra dessa respiração, para o que você está fazendo e respira. Respira-se umas 10 vezes. Nesse tempo, gente, a sua mente, ela vai assim, vai baixar esse nível de estresse, essa ira vai baixar automaticamente e você já vai reagir de uma maneira bem diferente do que você reagiria. Então é uma baita técnica para se usar. É a número 1, assim, que é usada e funciona. Ai, mas tô com muita raiva, não dou conta de respirar na frente da pessoa. Sabe o que você faz? Vai para um lugar, vai pro banheiro, se tiver um banheiro. Lava o rosto com água fria. Também é uma outra técnica, tá? Lavar o rosto com água gelada para acalmar essa ira, né? É uma técnica também bem legal, mas às vezes você não tá num lugar que não tem água para lavar o rosto. Tem mais uma técnica que a gente pode fazer. Vai para um lugar para que ninguém veja você e começa a dar pulinhos, gente. Dá uns 20 pulinhos. Uns 20 pulinhos assim, fica pulando. Porque isso faz com que a tua energia que tá aqui, né, que tá te deixando irada, vai pro seu organismo, vai pro seu corpo. Então dispersa essa energia. Então funciona também. Aí você fica pulando lá uns 20 pulinhos. Aí respira também, junto com a respiração, dá os pulinhos. Gente, isso é assim maravilhoso. Você não retém aquela energia. E aí a hora que você faz tudo isso, você já vai resolver o problema, mas de uma maneira equilibrada. Esse é o objetivo. Não é você fugir do problema, não. Mas você resolver, reagir de uma maneira equilibrada. Sabe? Sem se desgastar, sem brigar, sem xingar, né? Porque a grande falta, né, de domínio próprio na hora da ira é você falar xingamentos, palavrões, afrontas, né? Coisas que talvez exageros, porque você não está nem pensando no que você está falando, você nem pensa no que você fala. Às vezes você fala um monte de abobrinha, coisa sem nexo. Brigas é assim. As brigas, por que as brigas começam? Porque uma pessoa fala alguma coisa, a outra vai lá e retruca. Aí começam as brigas. Porque se uma fala e a outra não retruca, a outra responde de uma maneira, de repente, branda, suave, tenta resolver de outra maneira, não acontece briga. As grandes discussões dentro das casas é porque as pessoas não têm domínio próprio. Falam o que vem na cabeça, e aí joga para um, joga para outro. E quem que são as maiores vítimas dentro de uma casa quando existem contendas e brigas? São os filhos. É porque os filhos ficam ali vendo tudo aquilo lá, absorvendo tudo aquilo e aprendendo tudo aquilo. Por isso que muitos, né, crescem, que conviveram numa família de brigas, crescem dessa mesma forma. Então tem como a gente mudar isso. Primeira coisa, o mais importante é pedir para Deus dar esse domínio, esse domínio próprio, porque ele é um fruto do Espírito. O dia que eu descobri isso na essência, a minha vida ficou muito mais fácil, mais leve, porque quando eu entendi, porque eu vim de uma família de italianos com espanhol, então era muita briga, era muita coisa, né? Na minha casa eram muitas brigas também. E minha mãe era muito estressada também, né? E aí meu pai falava, ela já respondia, um retrucava daqui, outro retrucava dali e acabava tendo brigas. Eram brigas horríveis. Eu cresci nesse meio. Claro que eu cresci mais colérica, né? Por viver assim. Só que depois que eu comecei, né, fiz muito tempo terapia, né, comecei a trabalhar com essa parte e aí entrei na parte espiritual, que por isso que eu falo que a parte espiritual é a mais importante, porque é no espiritual que a gente encontra todas as respostas, porque nunca nenhuma terapia me contou e me falou
que você conseguisse esse autocontrole vinha de Deus, porque é um fruto do Espírito. E na minha cabeça é sempre porque eu não conseguia me controlar, porque eu tinha um sangue quente, porque eu tinha uma personalidade forte, porque eu era uma pessoa irritada, porque eu era uma pessoa estressada. Então eu me colocava como eu fosse a culpada. Claro, depende de mim, mas a partir do momento que você entende que você não, o domínio próprio, você conseguir se controlar em todas as áreas, eu tô falando aqui mais da parte da ira, né, da língua, né, mas tem na área do sexual, na área da alimentação, né, de você comer demais, dos impulsos, né, os impulsos sexuais, todas as áreas da nossa vida. Quando eu entendi que nós não temos isso dentro de nós, esse controle, nós não temos, que isso é um fruto do Espírito, eu consegui entender e consegui me controlar mais, porque eu comecei a pedir para Deus me dar esse fruto do Espírito, a colocar isso dentro de mim. E aí eu consegui, nossa, assim, foi muito mais tranquilo, eu consegui lidar com o meu autocontrole, porque eu sei que isso Deus está me fornecendo agora, porque eu estou pedindo, eu tenho essa consciência. Então, quando a gente está no caminho, quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente está buscando, Deus, Ele age. Então, quando eu vejo uma pessoa que é extremamente desequilibrada, quando eu vejo uma pessoa que é extremamente fora da casinha, quando eu vejo uma pessoa que não tem um pingo de domínio próprio, eu tenho certeza que essa pessoa não está nos caminhos, ela não está praticando a palavra, ela está bem fora, ela não está posicionada, porque a pessoa que está em Deus, ela não é assim. É uma pessoa que tem o controle próprio, porque ela sabe que tudo vem de Deus e ela busca isso em Deus. Simples assim, né, gente? Não é difícil, mas é um assunto que está... todo mundo sofre com isso, né? Nós somos pecadores, nós somos humanos, nós sofremos com isso. E aqui eu queria falar em Gálatas para vocês, que é muito interessante. Em Gálatas fala assim, ó. Gálatas 5, 19 e 21. Fala assim. Ora, as obras da carne, olha como Gálatas fala. As obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A ira está aqui. Então, tudo isso aqui, que são obras da carne, elas estão em nós, estão dentro de nós. Então, se a gente não tiver o domínio próprio, a gente faz tudo isso aí, ó, que tá aí. A gente tem imoralidade sexual, a gente é impuro, a gente idolatra, a gente usa ódio, discórdia, tudo isso a gente faz, porque são obras da carne, e nós somos a carne. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo agindo em nós, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, né? E deixar aqui essas dicas de como a gente conseguir ter esse domínio próprio, como a gente praticar esse domínio próprio. É possível sim você mudar, você não ser uma bomba relógio, é possível, tá? É só você ter essa decisão de querer mudar, buscar em Deus essa força desse fruto do Espírito, pedir a Deus que Ele vai te conceder. E praticar essas dicas que eu te falei, a respiração, né, que é a principal, você respirar, e você vai conseguir dominar, você tem que controlar suas emoções, você precisa ter esse discernimento desse controle, essa consciência. Então é que você tem que querer mudar, né? Porque tem pessoas que falam, eu sou assim mesmo, eu sou estourada, eu falo que vem eu falo. Mas não é assim que a gente deve viver. A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter bondade, porque assim como tem o fruto do Espírito, as obras da carne, tem o fruto do Espírito também, né?
Então, qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto? Que tem as obras da carne, que é o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Mas olha os outros frutos do Espírito que existem: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Então, tudo isso a gente tem que pedir para Deus também, porque nós não temos dentro de nós. Nós não temos nada disso dentro de nós. Nós temos que pedir para Deus, porque é um fruto do Espírito. Então, nós só conseguimos ter esse fruto do Espírito se nós estivermos abastecidos, nosso espírito estiver abastecido no Espírito de Deus. Só assim que a gente consegue. É difícil? Não. Mas é necessário você praticar. Por isso que nós precisamos ter as disciplinas bíblicas. Por isso que nós precisamos todos os dias ler a palavra, buscar conhecimento, oração, estar conectado com o Espírito de Deus, abastecer o nosso espírito do alimento da palavra. Assim como você toma água todos os dias, você come todos os dias, você tem que ir ao banheiro todos os dias, você tem que se alimentar também da palavra de Deus, porque senão você não alimenta seu espírito. Como que seu espírito vai poder te guiar nessa vida espiritual? Impossível. Você fica miserável de espírito. Então você precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Corpo, alma e espírito. Alimentar todos eles. Alimentar o corpo com alimento. A nossa alma é nutrida pelo nosso espírito, que é abastecido em Deus. Simples assim. Quando a gente tem essa consciência, a gente consegue ter esse fruto do Espírito, tá? E como o nosso tema aqui hoje é domínio próprio, que vem desse fruto que a gente recebe, né, através do Espírito de Deus, a gente precisa entender que a gente precisa pedir isso para Deus, porque nós não temos. Ok, gente? Então era isso. Hoje eu já estou encerrando, já passei minha mensagem para vocês, foi bem rápido. Hoje não teve ninguém que quis participar aqui. Se tiver alguém que queira participar, é só me falar, entra aqui comigo. Eu acho que ficou bem claro o que é, né? O domínio próprio, né? Então, só para resumir, nenhuma dessas capacidades nós temos como virtude. Nós não temos essa virtude, tá? Não está entre nossas habilidades ter o domínio próprio, não está. Nós precisamos pedir para Deus nos capacitar, porque é um fruto do Espírito, tá? Só o Espírito Santo que pode produzir em nós tais qualidades. Então isso acaba aqui me deixando mais tranquila, né? Porque eu entendo que realmente eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo ficar tranquila, equilibrada, se eu não buscar em Deus. Por isso que tem tanta gente estressada, tanta gente que não é desequilibrada, que não está no caminho, porque não consegue realmente, não consegue nada. Oi, Josi, tudo bem? Que pena. Quer entrar aqui, Josi? Quer fazer parte aqui da live? Falei sobre domínio próprio. E deixa eu perguntar para vocês que estão aqui. Vocês se consideram uma bomba relógio? Quem se considera uma bomba relógio na vida? Qualquer coisinha tá explodindo, tá perdendo assim as estribeiras. Alguém aqui tem coragem de falar, eu sou assim? Não tem essa coragem, mas a gente só começa a mudar quando a gente tem coragem de falar. Porque quando você admite algo em você começa a cura. Primeiro passo, admitir os seus erros, admitir que você precisa mudar. Você tá falando que você tem vergonha de entrar aqui, né? Mas, pois tem que superar essa vergonha. Você é uma pessoa tão dinâmica, Josi. Aproveita. Você já foi, hoje tá mais tranquila, né? Que bom, que bom. Então, esse domínio próprio, ele é, né, a gente consegue através do Espírito Santo, e as técnicas que eu já expliquei aqui hoje, né? Que você pode aplicar para você conseguir ter mais domínio próprio, mais equilíbrio, né, nas ações, ok? Então é isso, gente. Eu vou encerrar a live porque eu já
vocês não assistiram, vai ficar gravada, assista, porque eu dou dicas de como você conseguir, né, se manter, né, mais em equilíbrio, dicas práticas. E o que é ter domínio próprio, né? O que é ter equilíbrio? Por que a gente às vezes não consegue se controlar, né? Eu não sou nem um pouco tímida das câmeras. Então, Josi, a hora que você quiser entrar aqui, você fala. Uma hora que você quiser participar de uma live comigo, você fala. A gente divide aqui. Esse espaço aqui, esse tempo de 40 minutos, normalmente, que eu tenho, é aberto para quem quiser participar, vir contar da sua história, falar. Às vezes eu posso ajudar, né? É um espaço de terapia gratuita que eu abro para as pessoas, né? Nem todos têm coragem de estar aqui, né? De falar do seu problema, mas tem pessoas que têm, né? Precisam muito de uma palavra. Então é um espaço que eu deixo aberto aqui, esse horário, tá? Mas hoje já passou do tempo, as pessoas hoje não quiseram entrar. E na quarta-feira que vem, novamente, esse horário estou aqui para ajudar, deixar aberto aqui, terapia ao vivo. E sempre eu vou estar falando sobre algum tema pertinente, alguma coisa que durante a semana eu percebi que foi algo que foi muito evidente nas terapias. Essa semana eu tive muitos casos de pessoas que perderam o autocontrole, fizeram besteira, sabe? Então eu falei, eu vou falar sobre autocontrole, porque é algo que eu percebo que é muito comum acontecer, né? E depois que a pessoa fez a besteira, aí é difícil, tem consequências, né? Então, acho que o autocontrole é um tema bem legal, né? A gente pode até falar mais vezes sobre isso, né? Obrigada, Josi. Obrigada. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Mais um dia de live aqui, vai ficar gravado. Se você quiser, compartilhe. Quem você conhece que não tem autocontrole, que não tem domínio próprio, que é desequilibrado, manda essa live, porque vai ser muito útil para a pessoa, tá? Vai ajudar muito ela. Então também transborde na vida de outras pessoas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. E amanhã cedo, live de provérbios, né? Nossa devocional toda, segunda a sexta, 7h50. Amanhã nós vamos estudar provérbios 26, se eu não me engano, 27, nem lembro. Tá bom? Como vencer o desânimo. Tá, vou anotar aqui para falar sobre isso. Vou anotar aqui. O desânimo. Beijo, gente. Fui, muito obrigada. Obrigada pelas dicas. Tchau.